noite já caíra sobre o cemitério quando o telefone tocou. Uma urgência, disseram-me. Um enterro a ser realizado naquela noite tempestuosa. O dever me chamou e eu me vi caminhando sozinho entre os túmulos em meio à escuridão. A chuva caía incessantemente, criando uma trilha de lágrimas pelo céu. A neblina começou a se espalhar, como se o próprio véu da morte pairasse sobre o lugar. Cavando a sepultura à luz fraca da lanterna, a tempestade se intensificou e o som da terra sendo lançada ao caixão se misturava com os rugidos do trovão. Foi então que eu ouvi os sussurros, um murmúrio insidioso que se erguia da neblina a meu redor. Os sussurros eram indistintos, mas me deixaram arrepiado, como se uma legião de almas condenadas tentasse se comunicar comigo. O frio me envolveu como um abraço sinistro e o medo começou a me dominar. Enquanto abaixava o caixão na cova, uma voz fraca e trêmula emergiu da névoa. Estou viva, me tire daqui. Eu não pertenço a este lugar. Meu coração saltou no peito e minha espinha se contorceu de pavor. Aquela voz desesperada e triste ecoou em meus ouvidos como um lamento vindo do submundo. Eu olhei à minha volta, mas a escuridão impenetrável da noite tornava impossível identificar a origem daquelas palavras. Abandonei a pá e o caixão e comecei a correr em direção à guarita do cemitério. O chão escorregadio e o vento uivante não me impediram de fugir daquele lugar amaldiçoado. Meus pensamentos eram um tumulto de medo e incredulidade enquanto eu buscava refúgio. Finalmente, alcancei a guarita, onde o guarda de plantão aguardava. Desesperado, contei-lhe sobre os sussurros, a voz chorosa, o sentimento de ser observado e o terror que me envolvera na sepultura. Ele me olhou com seriedade, parecendo compreensivo. Mas então algo terrível aconteceu. Os olhos do guarda, antes tão humanos, começaram a escurecer, como se a própria noite tomasse conta deles. Sua expressão se tornou sinistra e ele começou a rir, um riso que ecoou na guarita e que parecia ser alimentado por forças sobrenaturais. Você nunca acreditou na vida após a morte, e eu vim te mostrar. Agora, você é meu, ele disse, entre gargalhadas macabras. Aquelas palavras gelaram meu sangue, e eu senti que estava diante de algo além da compreensão humana. Com o coração aos pulos, comecei a rezar com todas as minhas forças, implorando por proteção divina. Mas o guarda, agora claramente possuído por algo maligno, avançou na minha direção, seus olhos negros brilhando de maldade. A escuridão daquela noite amaldiçoada me cercava, e eu me via enfrentando o desconhecido com toda a fé que restava em meu coração, sabendo que algo sinistro e aterrador estava prestes a se desdobrar diante de meus olhos. A luta entre o bem e o mal começou. Na primeira oportunidade, corri e consegui chegar no portão do cemitério. O sentimento de estar sendo seguido estava comigo o tempo todo. O portão estava trancado e não tive outra opção. Pulei o portão. Consegui chegar no carro e fui correndo até uma igreja de um padre que era amigo da família. O choque daquela noite assombrosa ainda ecoava em minha mente quando o padre me acolheu na igreja. Meu coração batia descompassado e minhas pernas doíam da queda que levei ao pular o portão do cemitério. A sensação de estar sendo seguido persistia, como uma sombra escura pairando sobre mim. O padre, amigo de longa data da minha família, ofereceu-me conforto e tranquilidade, garantindo que a maldição não poderia ultrapassar os limites da igreja. Sua voz era firme e reconfortante, mas eu não conseguia esquecer os olhos negros do guarda possuído e o riso sinistro que ecoava na guarita. Depois de um tempo, desmaiei, exausto pela noite de terror que vivi. Quando recuperei a consciência, estava dentro da igreja, o padre ao meu lado. Ele me explicou que havia realizado um ritual de proteção e exorcismo em minha presença, afastando a entidade maligna que me perseguira naquele cemitério amaldiçoado. O padre me tranquilizou, mas quando saímos da igreja, uma cena macabra nos aguardava. Todas as plantas e árvores próximas estavam mortas, como se a própria presença da escuridão tivesse sugado a vida delas.
O padre fez o sinal da cruz e murmurou algumas palavras de oração enquanto observávamos o sombrio resultado da batalha entre o bem e o mal que havia ocorrido naquela noite. Ainda abalado e assombrado por aquelas memórias, agradeci ao padre por sua ajuda e voltei para casa, sabendo que nunca mais seria o mesmo. A noite no cemitério deixara cicatrizes profundas em minha alma e a presença daquela entidade demoníaca, com seus olhos negros e riso maligno, continuaria a assombrar meus pesadelos. A linha entre o mundo dos vivos e dos mortos tinha se tornado tênue, e eu sabia que a escuridão poderia surgir a qualquer momento, trazendo o terror de volta à minha vida. A única certeza que restava era que a fé e a proteção da igreja eram minhas únicas defesas contra o desconhecido e o maligno que espreitavam nas sombras.